Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruna, Vitória, Gabi, Luana, Davi, Antônio. Bom dia. Carinha de sono, né, Gabi? Bom dia. Bom dia, amor. Eu quero te ver. Sono puro, sono puro. Bom dia, Arthur. Isso, Antônio, ó, já colocou Antônio presente. Lembrem-se, por favor, de fazer a mesma coisa, tá? Conforme vocês forem entrando, vocês vão colocando o nome de vocês e a palavra presente, certo? Hoje ainda vamos trabalhar com o livro 1, na página 82. Em diante. Então, vocês podem pegar o material aí, por favor, página 82, em diante. Certo? Oi. Vitória, pode ficar tranquila. Oi, gente. Tá. Bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, quero ver o rostinho de vocês. Roberto, esse símbolo do Flamengo tá lindo aí na sua foto, mas eu gostaria de ver seu rostinho. Ana Júlia. Porque eu fico na frente e não aparece como se eu participar. Murilo, que saudade de ver seu rostinho. Tudo bem, meu amor? Tudo. Ai, que bom. Vamos lá. Estou esperando mais uns minutinhos. Aí, Norberto. Gostei de ver seu rosto, viu? Vamos lá. Vou esperar mais 2 minutinhos para começar a nossa aula, né? Que é o tempo que eu preciso para começar na hora exata. Antônio, ligou essa câmera, tá lindo. Vamos lá. Pessoal, tem gente ainda com as câmeras desligadas. A escola vem solicitando que vocês liguem para que a gente consiga ter uma interação maior, tá? Até mesmo porque algumas coisas nós fazemos juntos. Eu preciso ter certeza de que vocês estão fazendo, de que vocês estão analisando comigo, tá? Então, eu preciso dessas câmeras abertas. Vamos lá? Tia, Hum. eu já vou ligar porque eu tô tomando café. Tá bom, meu amor. Termina e você liga, tá bom? Uhum. Não se Bom, preocupe, cara. só relembrando, né? Colocando o nome de vocês, a palavra presente aí no chat e pegando o material na página 82. Já vou compartilhar a tela com vocês, página 82, para nós começarmos a nossa aula. 8 horas em ponto. Vocês sabem que eu sou pontual, que eu gosto de ser assim. Definitivamente, pontual, tia. Você até começou a live 5 minutos antes. Tá vendo? Não, comigo não tem essa, não. Deveria ser Eu 5 acho minutos que depois. compromisso é compromisso, na hora, não tem atraso, certo? Meus amores, vamos lá. Tempos verbais nos textos narrativos, certo? Quando a gente fala de tempo verbal, nós sabemos que o verbo, ele se traduz em, resumidamente, 3 tempos: presente, passado e futuro. Só que nos textos narrativos, os tempos verbais, eu preciso de marca-texto, tá, gente? Então, aqui, ó, nos textos narrativos, os tempos verbais, eles são empregados para exprimir diferentes ideias
em relação às ações. Por exemplo, quando usa o pretérito perfeito é qual? É aquele que a ideia foi totalmente concluída, totalmente acabada, lembra? Eu fiz, eu falei, eu olhei, eu ganhei, ou seja, a ideia, a ação foi totalmente concluída. Esse é o pretérito perfeito. Então, ele traz a ideia de uma ação já concluída no passado. Veja o exemplo. Ontem, na casa de Joana, fizemos uma festa surpresa para ela. Nós fizemos. A ação foi totalmente concluída? Totalmente. Então, o pretérito é perfeito. Por isso, essa escolha de uma ação totalmente concluída. Diversas palavras e expressões, então isso tudo aqui é importante. Vocês podem grifar, por favor. Esse primeiro parágrafo. Calma. Tô calma. Calma. Tô calma. Ô, Vitória, presta atenção. Já grifou o que eu pedi? Lindeza. Porque quando eu fui fazer o dever, eu grifei tudo logo. Ah, você é uma esperteza. Obrigada. Meu Se amor, fosse para mim, meus amores, vamos lá. Diversas palavras e expressões como advérbios. Primeira coisa, o que é mesmo advérbio? Quem se lembra do advérbio ou da locução adverbial? É aquele advérbio que interfere o verbo? Em modo. Modifica no verbo. Aí faz o quê, Matheus? Ele modifica o verbo. Hã? Ele modifica o verbo. Sim. Dando ideia de quê? De tempo, Modo, tempo. modo, de lugar, de afirmação, de intensidade. Perfeito, é isso mesmo. Então, diversas expressões como advérbios, locuções adverbiais e conjunções, que são os elementos de ligação, podem servir para marcar o tempo e o espaço. E quando nós falamos de textos narrativos, gente, o tempo e o espaço, ele é uma exigência, não é isso? Dos elementos. É um elemento narrativo. Então, a gente precisa do advérbio para me dar uma noção do espaço, para me dar uma noção exata de onde aconteceu, quando aconteceu, mesmo que muitas vezes esse tempo seja indeterminado, só seja determinado pelo verbo no passado, né? Nós precisamos dessas marcações. Então, o exemplo aqui. Ontem, na casa de Joana, fizemos uma festa surpresa para ela. Então, beleza. Ontem dá ideia de quê? É um marcador de quê? De tempo. Na casa de Joana é um marcador de lugar, de espaço, correto? Espaço-tempo. Isso, muito bem. Então, observem aqui com a tia. Na construção da narrativa, são usados diferentes tempos verbais. Dois deles são predominantes. Que página? Página 82. Todo mundo se localizou aí? Sim. Página 82, tá bom? Então, na construção da narrativa, são usados diferentes tempos verbais. Dois deles são predominantes no texto. Nós estamos falando daquele texto do Tadeu e da Maria Angélica ainda. Quais são? Cite exemplos e explique por que eles foram usados. Olha só, o tempo que predomina ali é o tempo do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é aquele que era habitual, constante no passado.
Então, vocês vão colocar aqui que predominam o pretérito imperfeito. Está pedindo até alguns exemplos. Aí vocês podem colocar apenas 2, tá? Formavam, amavam, comemoravam. Ô, E tia, eu coloquei passado e presente. Eu também. mas calma, nós não terminamos, não. Só que não Eu também coloquei. não é o passado e o presente. É o pretérito imperfeito e depois ele usa o pretérito perfeito. O que tem a ver com isso, tio? Hã? Nada. Ele usa o pretérito imperfeito primeiro, lá no início da narrativa, quando fala que eles formavam um belo casal, que eles amavam futebol, né? E que eles comemoravam a vitória do time. Então, isso aí é o pretérito imperfeito, que dá uma ideia de ação habitual. Mas depois, gente, ele indica uma ação usando o pretérito perfeito. Então, vocês vão dizer, ele usa o pretérito imperfeito e vão colocar 2 exemplos para mim. E depois vão dizer que ele usa o pretérito perfeito e também colocar 2 exemplos. Aí aqui Ok. tem mudaram, melhoraram, sentaram. Ou seja, já é, né, no final do texto, quando eles fazem as pazes. Vou subir só um pouquinho para poder, enquanto vocês anotam, já ir comentando com vocês a outra questão. Posso fazer isso? Pode. Beleza. Então, vamos lá. No texto 1, além dos verbos, o sentido e a progressão do enredo. O que é enredo mesmo? É a sequência dos acontecimentos, né? É a sequência da história. Então, no texto 1, além dos verbos, o sentido e a progressão, essa sequência do enredo, se constroem pelo uso de outros marcadores temporais. Como nós já dissemos anteriormente, os advérbios, as locuções adverbiais e algumas conjunções que ligam os elementos do texto. Então, observem aqui nesse trecho. À primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música e de viagem. Mas, acima de tudo, amavam futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. Então, vão observar aqui que nesse trecho, os verbos, aí é o início do texto. Então, os personagens estão sendo apresentados. Então, o verbo aqui indica o quê? Algo que era habitual nessa apresentação. Por isso, a escolha do pretérito imperfeito. Até aí vocês estão compreendendo, certo? Aí, posso passar para a próxima página? Pode. Posso? Todo mundo? Não, Quem falou não? eu. O que aconteceu, gente? Tia, depois de colocar pretérito imperfeito, eu tenho que colocar pretérito perfeito? Não, porque aqui, ó, lá na outra página, está perguntando o seguinte: o que o uso dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo sugere ao leitor? Eu mostrei para vocês o seguinte:
eu mostrei para vocês que aí é a apresentação da personagem, do texto, não é o início do nosso texto, concordam? Se é o início, ele está apresentando as personagens, nos dando uma localização no tempo, no espaço. Então, ele está usando o pretérito imperfeito. Olha só, se formavam. Eles formavam um casal normal, ou seja, algo que era constante, que era habitual, certo? Se fosse pretérito perfeito, seria formou. Aí ficaria muito estranho no início do texto, né? Gente, quem riscou a tela, por favor, apague. Deixa eu bloquear aqui. Pronto. Aí o que acontece? Então, quando eu falo à primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Eu estou apresentando a história, eu estou apresentando os personagens, eu estou apresentando como eles eram, do que eles gostavam. Então, aqui, nessa primeira questão, nesse pontinho aqui, eu pergunto a você. O uso dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo sugere o que ao leitor? Apresentar o personagem? Uma ação cotidiana, ou seja, contínua, que se repetia no passado. Eu coloquei dar mais atualidade à ação ocorrida. Tá errado, não tá muito errado. Tá errado. Porque não é uma questão de dar atualidade, mas de, como eu vou dizer, de tornar uma ação repetitiva, contínua no passado. Certo? Eu coloquei uma frequência passada. Uma frequência, beleza. Beleza. Eu botei. No texto indica preferências. Que preferências? Calma. Vamos completar isso, gente. Então, para mim, o que é importante é isso aqui, ó, onde eu estou passando o cursor. Uma ação passada cotidiana que sempre se repetia. Porque é a função do pretérito imperfeito. Ok? Calma. Meus amores, a maioria dos alunos estão com as câmeras ligadas aí, mas ainda tem gente que não está. A tia vai pedir para vocês ligarem. Pode ser? Vamos lá. Isso. Muito bem. Tão bom, gente, ver o rostinho de vocês. Bora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui sobre o verbo? Ou seja, pensem numa história que vocês já conhecem. Vamos pensar numa história aqui. Vamos pensar na Chapeuzinho Vermelho, um exemplo. Se vocês tivessem que apresentar essa história, como é que vocês fariam? Havia uma menina que morava numa floresta e que levava frequentemente doces para sua avó. Ou seja, como vocês estão apresentando a história, vocês vão colocar o verbo como se fosse algo frequente, certo? Entenderam isso agora, né? Prosseguindo aqui. Na letra B, eu pergunto a vocês o seguinte. Em que parágrafo a situação inicial do texto ela é interrompida? Em que parágrafo essa apresentação ela é interrompida? Aí me basta que vocês coloquem o terceiro parágrafo. Só que ela é interrompida por um advérbio que
quebra aquela rotina que era vivida pelo casal, certo? Que advérbio, que frase presente nesse parágrafo reforça essa interrupção? Aí vocês vão colocar para mim Então, que, olha só, a frase, o advérbio é o então, né? Mas a frase que reforça essa interrupção é essa aqui. No campeonato deste ano, as coisas mudaram. Sabe por quê? Reforça essa ideia da quebra da rotina. Observe que mudou o verbo. Tia, eu tenho uma No dúvida. campeonato deste ano. Ou seja, ele traz aquela apresentação, aquele verbo que estava no pretérito imperfeito, joga para o presente, que é este ano, e fala o seguinte: as coisas mudaram. Então, quando ele usa o mudaram, o pretérito vira o quê? Perfeito. A ação foi concluída. Certo? Então, quebra essa expectativa, essa rotina que era apresentada até então. Pode falar, Luana. Ali, é porque eu não entendi, porque eu não achei essa frase aí no texto, no parágrafo que eles pediram para ler. No terceiro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro. Olha só, começa com então. O terceiro parágrafo. Volta ao texto. Começa com então. Aí, na frente do então, tem do campeonato deste ano, as coisas mudaram. Localizou? A primeira frase do terceiro parágrafo. Você pode até grifar e depois você anota aí na questão B. Não tem problema, não. Tá bom? Uhum. Se localizou, meu amor? Beleza. Vamos lá. Qual tempo verbal passa a dominar? Nós já falamos. Depois que há essa quebra na apresentação, qual é o tempo verbal que passa a dominar o texto? Pretérito perfeito. Isso, pretérito perfeito. Ou mais conhecido como agora. Não, agora não. Que acabou de acontecer. Né? Agora. Pretérito recente, vamos dizer assim. Eu botei Então, presente. Porque Tá certo? predomina o Não, não é o presente. O texto, quando ele já aconteceu, e eu vou contar esse texto, eu conto ele em 99% dos casos no passado. Aí eu tenho a opção de escolher o pretérito imperfeito ou o pretérito perfeito. Aqui, o autor usou os dois tempos verbais. Ele usou na apresentação o imperfeito e depois, quando começou a mudar essa apresentação, ele passa a usar o pretérito perfeito. Por quê? Olha aqui, indica que novos acontecimentos passaram a ser realizados e finalizados no passado. Isso dá ao texto um ritmo mais acelerado. O pretérito perfeito, ele acelera o ritmo do texto. Pessoal, não precisa copiar tudo, só o essencial. Então, vocês vão colocar que passa a ser o pretérito perfeito, que indica que os acontecimentos passaram a ser realizados e finalizados no passado. Tá bom? Luísa, Mariana, tá tudo 100%.
Beleza? Ian, compreendendo tudo direitinho. Matheus, Gustavo, Maria Clara, Bento, tudo 100%, né? Arthur, Murilo, Matheus, Naica, Bruna. Tu, que lindo. Tu, que lindo, quero ver seu rosto. Já que é lindo, eu quero te ver. Olha aí. Tá conseguindo dar conta de acompanhar tudo bonitinho? Não, Não? não. Então é só ter foco, hein, Arthur? Vamos lá, tô esperando, tá, meu amor? Só ter foco. Era brincadeira. Sou um aluno muito Tia, minha cara tá amarrotada e minha voz tá desse jeito porque ontem eu fiquei assistindo 12 episódios de Naruto o dia inteiro. Pois é, mas isso nem me conte, que eu fico brava. Você teve? Nem me conte. Pessoal, então vamos lá. Agora, nós vamos falar da voz das personagens nos textos ficcionais. Voz da personagem se dá de que maneira? Quando a personagem fala é quando a gente abre diálogo, não é isso? É ou não é? Sim. Isso aí. E nós sabemos que o diálogo, principalmente no texto narrativo, ele tem uma estrutura muito definida, que é o uso de determinados verbos acompanhados de 2 pontos, parágrafo e travessão, não é assim? Principalmente nos textos narrativos. Nós sabemos que nós podemos fazer o diálogo por meio de aspas também, certo? Mas aí nós temos uma outra estrutura. E esse diálogo por meio de aspas é mais comum em textos informativos, como notícia, reportagem, artigo de opinião, artigos científicos, certo? Que mostra a fala de um especialista no assunto. Lembram disso? Então, agora, quando nós falamos da voz das personagens no texto ficcional, nós vamos pensar o seguinte, que na construção do universo ficcional, os autores é que dão vida às personagens, correto? Eu crio a minha personagem, eu dou vida a ela, certo? Descrevendo suas características físicas, revelando seus comportamentos para que o leitor acredite naquela realidade criada. Além disso, as narrativas podem também abrir espaço para que essas personagens se apresentem por meio de suas próprias vozes. Então, eu quero que vocês grifem isso. Além disso, as narrativas podem também abrir espaço para que essas personagens se apresentem por meio de suas próprias vozes. Por quê? Eu vou explicar como é essa questão da voz da personagem, ok? A transição entre a voz do narrador e a voz das personagens em um texto literário pode ser dominada por 2 discursos. O discurso direto e o discurso indireto. Quem vai se lembrar da diferença entre eles? Eu sei, Tio. Eu Pode também. falar, meu Discurso direto é quando, por exemplo, a professora... Não, discurso indireto é tipo assim. A professora pediu ao aluno para pegar um copo d'água. Perfeito. Aí, discurso direto
é a pessoa mesma falando. Que ficaria assim. Ô, fulano, você pode me pegar um copo d'água? Perfeito. É isso mesmo. Então, Nossa. quando nós falamos em discurso direto, o nome já fala, direto. A personagem fala diretamente, certo? Quando nós falamos em discurso indireto, é o narrador que fala pela personagem. É o narrador que dá voz a essa personagem. Então, ele conta a história, ele conta a fala da personagem do jeito dele, ok? Então, vamos lá. Na transição entre a voz do narrador e a voz das personagens em um texto literário, nós podemos denominar essa voz em discurso direto ou discurso indireto. Grifem isso. Discurso direto ou indireto. E aqui vem explicando o que é cada um. Podem continuar grifando. Quando a voz do narrador abre espaço para que o personagem fale, está sendo utilizado o discurso direto. Já quando o narrador incorpora a voz da personagem à narrativa, está sendo utilizado o discurso indireto. Então, discurso direto, personagem fala. Discurso indireto, quem fala é o narrador. Tudo bem? Certo? E aí, pessoal, o que acontece? No discurso direto e indireto, nós temos aquilo que nós chamamos de verbos de dizer, conhecidos também como verbos de sende. Eu tenho certeza que no 6º ano vocês estudaram isso. Sim. Então, podem grifar os verbos de dizer, ou também conhecidos como verbos de sende, são usados na narrativa para indicar o modo como as personagens se expressam por meio das falas ou pensamentos. Cada verbo carrega um comportamento e ou característica dessa personagem. Por isso, o cuidado com a escolha dos verbos é fundamental para a construção dela. Por exemplo, escrever. Alessandra disse. Olha aqui um verbo de dizer. Não é o mesmo que escrever que ela reclamou, que ela argumentou, que ela concordou. Por exemplo, vamos supor que eu chegue para a Gabriela e fale alguma coisa bem baixinho no ouvido dela. Então, vocês vão dizer, o narrador vai falar o seguinte: Fernanda sussurrou no ouvido de Gabriela. 2 pontos. Aí abre o travessão e vai falar ali, contar aquilo que eu sussurrei. Ou seja, falei de forma bem baixinha. Entenderam isso? Então, verbo de sende não é só o disse. É o disse, falou, comentou, sussurrou, explicou, indagou, perguntou, ou seja, tudo isso é verbo de sende. É aquele verbo que antecede a fala da personagem. Tá certo? Tá claro? Tá. Beleza. Então, tudo isso aqui, vocês vão gritar para mim. O verbo, ele vai indicar o comportamento de Alessandra no momento daquela ação. Dizer é uma coisa, reclamar é outra. Argumentar é questionar, não é isso? Concordar é outra coisa. Então, o verbo de sende, ele mostra aí o nosso comportamento. Tudo bem? Sim.
Joia. Subindo aqui, quais sinais gráficos introduzem o diálogo entre as personagens do texto 1 e quais verbos de dizer se localizam no diálogo? Aí os sinais gráficos são sempre, gente, 2 pontos, aspas e travessão. Porque naquele texto nós temos tanto as aspas quanto a travessão. Então, vocês vão anotar aí. Nós temos os 2 pontos, as aspas e o travessão. E nós temos alguns verbos de dizer como gritou, cantava, disparou, disse, cantou. Alguns verbos, podem colocar 2 ou 3, tá bom? Tô gostando Por de acaso ver. alguém já jogou um jogo, aí você perdeu a fase, Fazendo, todo mundo anotando. É eu já assim notei, que eu gosto. aí aparece, você sucessivamente perdeu o jogo. Arthur, por favor, vamos lá. Posso prosseguir? Sim, Aí, aqui, vou deixar para quem não terminou, tá? Ao ler o texto, você deve ter notado o uso de um verbo de dizer deslocado do seu sentido mais comum. Que verbo é esse? Por exemplo, disparou. disparar. O que é Pei. disparar, gente? Dá um tiro no amiguinho. Literalmente, o que é disparar? É, eu penso Atirar. em arma quando fala disparar, atirar. Atirar, isso aí. Na verdade, disparar é utilizar uma arma, atirar em alguém. Ou até... Certo? Aqui, o disparar, ele foi usado em outro sentido, ou seja, no sentido conotativo. Significa que ela usou, disparou. Falou sem parar, falou de maneira muito rápida, certo? Deu uma agilidade aí na resposta, por isso usou disparou. Não usou no seu sentido literal. Então, quando a gente pergunta, foi notado um verbo de dizer no seu sentido, não foi usado no seu sentido mais comum. Que verbo é esse? Vocês vão dizer que é o disparou. E que interpretação ele provoca quando lido no texto? É algo que foi realizado de maneira rápida, brusca, sem controle, tá bom? Apenas isso. Prontinho? Não, calma aí. Tia, repete, por favor. Aqui, amor, está anotado. O verbo é disparou. Indica que foi usado para dizer algo de maneira brusca, sem controle.
Ok, podemos. Calma. Eu preciso copiar tudo mesmo? Meu amor, não, eu estou falando vocês só o que vocês precisam, é só prestar um pouquinho mais de atenção. Eu falei que é só para escrever disparou, que indica que a fala foi feita de maneira brusca, sem controle. Apenas isso. Não, porque meu Eu não negócio estou mandando vocês copiarem tudo, não. Pessoal, vou virar a página, tá? Pode. Pode. Senão nossa aula acaba e a gente não consegue fazer muita coisa. Vamos lá. Eu vou colocar a chave de correção para vocês ainda hoje lá no Alunos Book. Combinado? Pessoal, então aqui, né, nós temos o recapitulando, que vem falando do texto narrativo, que ao elaborar um texto narrativo, os tempos verbais, eles podem ser utilizados para expressar diferentes ideias em relação às ações das personagens, que na construção da história, elementos como advérbios, locuções adverbiais e conjunções são extremamente importantes para marcar essa noção de tempo, de espaço. A fala, ela pode ocorrer de duas maneiras, em discurso direto. Olha aqui a estrutura do discurso direto. Joana agradeceu quase chorando. 2 pontos. Aqui, pessoal, nessa frase, qual seria o verbo de sente? O verbo de dizer, aquele que indica a ação dela. Qual seria? Agradeceu. Agradeceu. Então, por favor, grifem esse verbo. Esse aqui é o verbo de sente. Então, Joana agradeceu quase chorando. 2 pontos. Observem que o que vem aqui é a fala da Joana e é o agradecimento. É a ação praticada por ela. Obrigada, meus amigos, por tudo. Ficou claro isso? Verbo de sente é aquele que indica a ação praticada na fala da personagem. Depois, quase chorando no discurso indireto, quando o narrador é que está falando. Quase chorando, Joana agradeceu aos amigos por tudo. Agradeceu continua sendo um verbo de sende, tá bom? Uhum. Aí vocês vão grifar agradeceu, porque os verbos de sende, eles existem tanto no discurso direto quanto no discurso indireto, tudo bem? Aí, lembrando que no discurso direto, eu vou usar os 2 pontos, espaço do parágrafo e travessão, ou vou usar aspas, certo? Uhum. Joia. Meus amores, vamos lá. Aí, aqui, nós temos um texto. Para responder as questões, nós temos que ler um texto de um trecho de uma obra chamada João Ternura. Seu autor, Aníbal Machado, começou a escrevê-la em 1926. Ele interrompeu a escrita em 1932 e só retomou e concluiu na década de 60. Ou seja, os escritores, eles têm muito disso. Às vezes, eles começam um texto e aí, vamos supor que eles ficam sem inspiração para dar continuidade à história. Aí eles optam em parar, eles começam uma nova história, terminam essa nova história, param por um tempo e tal. De repente, aquela que ficou parada lá anos atrás, vem uma inspiração para que eles consigam terminar. Foi isso que aconteceu com o texto do João Ternura, certo?
Vamos lá. Quando a porta da cozinha se abriu, ainda de madrugada, Ternura saiu ao terreiro, ganhou o pasto, respirou a neblina que escondia as vacas e transportou-se de canoa para outra margem do rio. Subiu o barranco. Lá de longe, avistou a chácara entre as mangueiras e a cidade nevoada, ou seja, com névoa, para onde seguia o rio. Já seus pés descalços pisavam o chão negro de coque, que está aqui, ó, resíduo, certo? De coque moído. 6 linhas de aço paralelas internavam-se num grande armazém cinzento de madeira e zinco. A locomotiva devia estar dormindo. Locomotiva é o quê? Trem. Tipo, trem. Trem, É a parte da frente perfeito. do trem. Podia agora ser vista de perto. Ao mesmo tempo que desejava um companheiro, o Isaac, por exemplo, desculpem, pois se sentia amedrontado como junto da jaula de um leão. Ternura preferiu ir sozinho para gozar melhor a aventura, para curtir melhor a aventura. A linha férrea rasgava a serra num corte vermelho e seguia, depois da chuva dos cajazeiros, para longe, para outros países. Teve ainda que atravessar uma cerca de arame, saltar um bueiro, ei-lo finalmente diante da locomotiva, ou seja, finalmente ele estava diante da locomotiva. Carecia de um dia bastante para ver aquilo. Não estava em idade de aproximar-se de tão poderosa coisa. O coração batia-lhe forte. Então, diante desse texto, eu preciso dessas atividades aqui, certo? Vocês vão analisar e vão fazer para mim essas atividades da página 85. Combinado? Você mandou no Alunos Book. Pois é, eu já mandei no Alunos Book. Aí, deixa. Tá travando. Tá travando. É, travou. Travou muito. Travou, tia, travou. Tá travando bastante. Travou tudo. Travou mais Naruto sem Tudo. internet. Ah, mas para. Mano, eu não consigo ler a palavra chácara sem pensar em chakra de Naruto. Eu acho que ela ainda tá Matos, vai se tratar, vai. Tô precisando ler. Tem um psiquiatra que você pode recomendar? Tá pior que eu. Ô, Luana, você tá onde? Na sala. O quê? O quê? em casa, né? Não, aqui. Parece que tem. Esquece. Pessoal, Você comenta desculpem. aí. Alguém chegou a ler o texto Emotiva? Ainda não. Não. Pois é. Não, olha só. Por quê? Esse texto vai falar de uma mulher grávida que, na gravidez, as pessoas ficam mais emotivas, mais choronas do que o normal, certo? Caramba, imagina eu. Pois Mulher. é. Aí, Assim. pois é. Caos. Aí, ela já era emotiva e quando engravidou, ficou muito mais emotiva. Essa interpretação aqui vai trabalhar muito essa questão do discurso direto, do discurso indireto, tá? Então, provavelmente, eu não me lembro exatamente se eu cheguei a já colocar no Alunos Book para vocês. Eu não me lembro de verdade, mas se eu não coloquei, provavelmente vai ser a tarefa de amanhã para o final de semana, certo? Aí, semana que vem,
eu vou colocar a chave de correção desse último capítulo. O que é que eu quero dizer sobre isso aqui? Esse texto, eu não vou fazer a correção com vocês online. Combinado? Aí, semana que vem, a única página que eu vou corrigir online é a página 85. E aí, semana que vem, a gente já inicia o livro 2. Combinado assim? Tá. Combinado, né? Sim. Então, para a gente, pessoal, como nós só temos 2 aulas online por semana, a gente tem que otimizar o nosso tempo. Então, eu corrijo com vocês semana que vem a 85, mas eu quero que vocês tentem fazer. E aí, coloco a chave de correção deste capítulo na segunda-feira para vocês. A partir daí, livro 2. Combinado? E tia, você tá dando a Tia. cola da última questão da página 87, inclusive eu já Tô copiei. Tá? dando, né? Já dei a cola para vocês. Ixi, eu inclusive, eu não já vi, copiei. moleque. Nosso horário acabou. Tia Fernanda vai tirar. Meu Deus, eu também não Ô, vi. tia, Eu não vi. tia, Ah, Oi? eu tava olhando ali no Alunos Book, eu não achei nenhuma atividade ali. Do Recapitulando. Do Recapitulando? Porque eu lancei a atividade hoje. Eu vou ter que olhar no meu cronograma, porque eu tenho um cronograma separado. Eu não lembro de tudo que eu lanço, não. Se eu não lancei, ela vai estar lá hoje ou amanhã para vocês. Isso é fácil, tá bom? Tá. Aí, se vocês tiverem um tempo e já quiserem fazer, vocês podem fazer, porque eu vou solicitar a 85. Combinado? Sim. Tá. Ô, tia, então, só para recapitular, são quais páginas para fazer? Por enquanto, a 85. Por enquanto. Tá bom, meu amor? Gente, beijos. Tia Fernanda precisa entrar agora no 9º ano. Depois, qualquer coisinha, vocês já sabem. Estou aqui para tirar todas as dúvidas. Precisando de mim, é só entrar em contato. Dá um oi Combinado? pra Letícia. Dá um oi pra Letícia, tia. Pessoal, quem não colocou o nome e a palavra presente, vai lá no chat e coloca. Certo? Beijos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Semana que vem. Tchau. Tchau. Desliga logo, tia.